Pessoal, já deu start na gravação de hoje. Antes da gente iniciar aqui a gravação, eu já vou incluir o som, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo de divulgação sobre os padrões que a gente deve sempre estar relembrando e seguindo, né? Quando a gente tem uma aula EAD, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? E é, daqui a pouco a gente volta à nossa aula normal, tá? Foi mal, pessoal. Agora vai. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, é sempre bom, tá? A gente relembrar aí dos do nosso comportamento que a gente tem que ter, né? Igual que eu coloco um fundo virtual, mas eu cuido do que tem atrás aqui, né? Então, geralmente aqui fica o outro pessoal que dá aula aqui juntamente comigo, né? A central aqui de EAD, tá? E a gente busca focar. Por isso que a gente utiliza esse fone de ouvido aqui, né? Que ele abafa o som externo. Tem outros professores dando aula aqui, tá? E a gente busca o foco sempre, né? Possibilitando a melhor experiência de aprendizado para você, tá bom? Pessoal, deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês. Então, pessoal, a última aula a gente viu sobre o esquema 3. Então, hoje vai ser o último esquema, tá? Da atividade 2, mas lembrando que nas outras aulas, ó, igual que a Laura já deixou já pronto aqui, né? A gente vai discutir sobre os outros tipos de esquema que não estão, né, que não é o foco da atividade, mas que vocês vão precisar para o mundo do trabalho, beleza? Então vamos lá, esquema 4. Vamos lá em atividades. Quem que é o esquema 4 aqui? Deixa eu... Esquema 4, pessoal, é a partida direta. A gente volta à partida direta, né? Só que com a frenagem, ou seja, vai frear esse motor injetando corrente contínua, né? Tem algumas consequências disso. Beleza? Tá, ótimo. Então vamos lá para o desenho. O desenho aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um acréscimo, tá? Porque eu percebi que essa variação aqui, ela precisa funcionar. Lembra na aula passada, a gente, desde a partida com estrela triângulo, chave compensadora, né? Lembra
que são estágios, né? Estágios para você diminuir a tensão, consequentemente diminuir a corrente e consequentemente na partida você diminuir a corrente partida. Lembra que a corrente partida é o efeito anômalo, né? Ou seja, é uma corrente que vai 8 vezes, ela chega 8 vezes a nominal, e por conta disso o motor ele desarma na partida. Por isso que a gente tem que criar essas estratégias, tá? Mas para essa estratégia dar certo, vamos ter que alterar aqui, ó. Vou até colocar uma cor diferente. Pegar o vermelho, né, que é mais. Lembra de um relezinho que eu colocava aqui, ó, o on delay? Ele tem um formato de relé, né, de bobina, tá vendo aqui, ó? Que a bobina lá do contator não é aqui A1, A2. Só que ele tem um quadradinho aqui, ó, e um X. É um relé de tempo. Esse motor aqui, ó, ele vai ser frenado com contracorrente. Diferente de um freio de carro, por exemplo, né? O freio de carro, o que que a gente faz? A gente freia, né? E põe no ponto morto, ou então você, né, com a desaceleração, ele vai parando. Só que você ou tem que colocar no ponto morto ou tem que apertar a embreagem, né? Senão o carro apaga. Diferentemente, a máquina elétrica, se você frear com um tambor, com a pinça, igual a gente freia o carro, né? O que seria o ponto morto, né? Ou seja, colocar ele em ponto morto de forma que a transmissão não transmita energia mecânica, né? No caso do elétrico, né? A energia elétrica transmite a energia mecânica girando o rotor, né? Então você tem que ao mesmo tempo desligar, né? O botão de desligar ele vai servir, obviamente, para desligar, só que você vai consignar o desligamento com a ligação, é o que está mostrando aqui, ó, com a ligação do circuito de corrente, ó, ele só vai ter uma fase, aí esse transformador aqui, ele é trifásico, tá? Mas para esse transformador funcionar, eu preciso só de uma fase, porque essa fase aqui, ela vai passar por essa fonte retificadora. Lembra lá em eletricidade que eu mostrei a fonte retificadora para vocês? O que que ela faz? Ela transforma tensão alternada em tensão contínua pulsante, viu? Ela não transforma em contínua propriamente dito. Ela transforma em tensão positiva pulsante. Pulsante por quê? Porque ela ainda vai ter a tensão de pico e a tensão RMS, que é a tensão que realiza trabalho. Ela ainda vai ter essas características, tá? Para eu transformar em corrente contínua, eu teria que colocar um filtro passivo aqui, que a gente conhece aí como capacitor. Se colocando o capacitor em paralelo, aí sim, o capacitor, o que que ele vai fazer? Ele vai alisar a onda. Literalmente, ele vai pegar o gap, né, a parte de cima que é chamada de ripple, né? Lembra lá de eletricidade? Quando o transforma em pulsante, ó, ponte completa, isso aqui é uma retificação em ponte completa. A ponte completa, o que que ela faz? Ela só deixa a parte positiva da senoidal, né? Aí o que que o capacitor vai fazer? Ele vai carregar e vai descarregar até um certo ponto e carregar novamente. Aí, se você olhar no osciloscópio, né? No osciloscópio e der um zoom, você vai ver um monte de, o que o pessoal chama de bacadinha, né? A bacadinha, ondulações. Essa ondulação, ela se dá depois que você faz o primeiro carregamento, ele descarrega, né? Lembra lá daquela fórmula que eu mostrei, o tal da física? O tal, né? Lembra o tempo de descarregamento do capacitor. Em tensão alternada, esse tempo de descarregamento ele vai ocorrer até um certo ponto, dependendo da capacitância.
Então, esse tempo de descarregamento, ele nunca vai ocorrer por completo. Ele vai descarregar um pouco, só que aí o que que vai acontecer? A outra tensão, ela vai subir, né? Carrega novamente, ele descarrega só um pouco. É como se você vivesse derramando um pouco de água, mas ao mesmo tempo, depois você derrama, sei lá, umas 2 xícaras de água e depois você enche novamente. E dependendo da capacitância, esse ripple, né, esse espaçamento aqui vai ser muito pouco. Aí sim você vai transformar em corrente contínua. Mas o problema é que se você consignar o desligamento do motor com o acionamento da corrente contínua, o que que vai acontecer? Essa corrente contínua, ela nunca vai parar de ser injetada. E o que que vai acontecer? O motor ele vai parar. Se ela fosse alternada, o motor iria parar e ele iria começar a girar ao contrário. Mas o que que você quer fazer? Você quer fazer é frear, né? Você não quer parar ele e depois girar ao contrário. Aí, para isso acontecer, você transforma ela em tensão pulsante. É a primeira solução do quebra-cabeça. Depois de você transformar em tensão pulsante, você tem que deixar por apenas 5, 10 segundos essa frenagem. Por quê? Porque se você deixar indefinidamente, o motor ele vai parar com a tensão pulsante, só que a bobina do rotor ela vai continuar sendo energizada. Se ela vai continuar sendo energizada e o rotor parar, o que que vai acontecer? Efeito Joule. Lembra que efeito Joule em excesso e rotor parado não combina, né? O rotor dele gira e ele aproveita esse giro também, né? Você coloca umas aletas ali também para ele resfriar o motor. Essa que é a grande sacada. Então, tá faltando um relé aqui, ó, um relé de tempo, beleza? Para a gente não ficar amassando barro aqui e ir direto ao ponto, vamos lá na análise. E também, ó, eu já tinha até ministrado para outra turma aqui, ó, já tinha feito a análise. Aí vocês sabem, né? É porque não deu tempo de eu passar para a Laura, mas ela vai colocar o esquema 4 do mesmo jeito que eu estou fazendo. Aí as próximas aulas, quando a gente já entrar no CLP, né? A gente vai utilizar um CLP genérico para fazer a partida desse motor, tá? E vocês vão ver as diferenças. Já vou abrir a norma, né? A gente precisa visualizar aqui a tabela 7. Lembra, a gente já usou o quê? A estrela triângulo e a chave compensadora. A técnica mais usada, até mesmo na partida indireta automática, né? A soft starter e o inversor de frequência, que são as duas que a gente conhece, né? As duas utilizadas no mercado, vai ser estrela triângulo, né? Baseado em etapas em que você vai diminuir a tensão, né? Diminuir a corrente nominal, consequentemente diminuir na corrente de partida por um certo período de tempo, para que depois desse período de tempo você volte à corrente nominal original, né? E na verdade, aí lembra que o chave compensadora da aula passada, na verdade, ele foi o quê? 2, 3, 4, 5 estágios, né? Dependendo da eletrônica embarcada, você coloca mais estágios para justamente você aproveitar esse efeito, né? Da diminuição de tensão, diminuição de corrente nominal e, consequentemente, diminuição da corrente de partida
por um certo período de tempo. Ó, e do mesmo jeito, ó, eu tinha até desenhado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não sei, eu tinha desenhado aqui, mas eu não sei por quê. Deixa eu apagar aqui. Peraí, deixa eu só. Eu tinha feito o desenho aqui, eu não sei por que que. Eita, tô bagunçando o trem tudo aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui tudo. Eu não sei o porquê. Vou apagando aqui. Eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou desenhar aqui por fora, porque senão pode ser que depois ele. Vou fazer um nó aqui, né? Mostrando a emenda. Esse aqui vai ser o relé, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, relé de tempo on delay. Tem que utilizar esse mesmo relé aqui, tá vendo, ó? Olha, A1, ele tem um quadradinho aqui nele, ó. Olha ele, o on delay aqui. Então, aí A1, A2. Agora sim, essa estratégia ela vai funcionar direito, tá? Vamos lá para os diagramas. Você coloca o valor aqui. Pode fechar essa porta que abre aqui. Frenagem com motor corrente contínua. Isso aqui é a simulação do esquema de frenagem. Eu vou dar uma diminuidinha aqui. Ah, agora ficou bom, tá? Então, eu vou utilizar aqui também, quer ver? O viewboard, porque aí eu posso desenhar por cima aqui, tá? Então, vamos fazer a análise aqui logo do circuito, tá? Então, ó, contatores, vamos utilizar três, ó, o K1, o K2, eu coloquei aqui no mesma sincronia aqui. A diferença é que eu estou utilizando fusível aqui, tá? E aqui na simulação eu estou indo mais tô simulando lá no mundo do trabalho, tá, pessoal? O que que a gente vai usar lá? Um disjuntor motor. Geralmente a gente utiliza um disjuntor motor, tá? Vamos dar a partida aqui na simulação. O que a gente faz? A gente liga aqui, ó, os disjuntores, tá? Liguei o disjuntor de potência, o disjuntor de comando. Eu nomeei aqui os dois aqui, ó, tá? Tanto aqui o comando como o Q.
para que eles, né, coloquei com o mesmo nome, já que são os mesmos, né, para na simulação, na hora que eu ligo um, né, ó, o outro aciona também, tá? E aqui está basicamente o mesmo circuito, tá? Eu consignei esse circuito aqui com. Tem aqui, ó, o selo. Aqui no desligamento, o que que eu fiz aqui no desligamento? Desligamento do motor, pessoal, eu liguei ele aqui, ó, com essa chave sensor aqui, porque ao mesmo tempo que eu vou desligar, se fosse uma partida direta comum, eu só teria só essa parte aqui, ó, quer ver? Deixa eu. Ó, se fosse um comum, uma partida comum, eu teria o relé aqui, tá? Teria a chave normalmente fechada, desliga. A normalmente aberta, igual tá aqui, ó, com o selo, esse aqui é o selo, e sem esses contadores aqui, ó, somente ele ligado direto. Aí como ele, ó, tá vendo que o normal fechado, né, do K2 e o normal fechado, né, na verdade são dois aqui, ó, porque a gente tá utilizando duas fases. Na hora que eu ligo o motor aqui, ó, deixa eu acionar o. Ó, acionei, ó. Acionei o relé de. Você tá vendo que aí acionou também o relé de tempo. E, ó, depois de um tempo ele para. Eu vou desacionar, tá? Eu vou desacionar o circuito e eu vou matar o relé de tempo. Como assim, professor? Eu vou colocar, ó, 5 vezes 60 segundos, dá 5 minutos. Obviamente, você não vai fazer isso na vida real, não. Eu vou colocar 5 minutos, justamente para demorar um tempo aqui, vocês veem como que o circuito está funcionando, tá? Coloquei agora 5 minutos, né? E aqui, ó, você der só, aí você liga aqui, ó. Tem algum BO aqui que ele não quer ligar, deixa eu ver. Será que o que eu escrevi aqui atrapalhou? Não, deu certo, ó. 5 minutos, mas isso aqui só vai atuar na hora do desligamento. Bom, era para o circuito ter fechado. Estranho. Vou voltar ele para 5 segundos aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Mas, de algum jeito eu ziquei aqui. Era para estar funcionando aqui. Eu desliguei aqui o circuito. Eu vou abrir ele novamente. Ó, frenagem com motor de corrente contínua. Eu vou deixar, né, nesse tamanho aqui. Deixa eu apagar o que eu tinha desenhado aqui. Só ter certeza que ele voltou a. Ah! Oh, meu Deus do céu. É lógico que não vai ligar, eu não liguei os disjuntor, né? Ô, cabecinha. Aí ele funciona aí, ó. Isso aqui, ó, uma técnica nesse. É porque eu tinha esquecido de acionar o disjuntor de potência de comando. Aí, obviamente, nunca vai funcionar, né? Aí, voltando aqui, pessoal, já que agora ele está funcionando, vocês viram que eu liguei ele aqui, ó.
Se você desligar ele rapidão aqui, ó, ele não aciona. Se você só der um toque, um clique com o mouse aqui, ele não aciona o relé de tempo. É como se o relé de tempo aqui não existisse, tá? Aí o que que ia acontecer aqui? Ele também não vai injetar corrente elétrica, tá? Para ele injetar a corrente, ó, você tem que apertar, ó. Aí viu que aí ele veio aqui, ó, começou a contar o segundo, ó. Agora eu sei o que que foi que eu errei, né? Vou pôr 5 minutos aqui. Vou simular, mas obviamente vou ligar os disjuntor, né? Porque se não ligar o disjuntor, como é que funciona, né? Ó, que King Kong que eu paguei aqui. Ó, liguei ele. Como você tá vendo, ó, que o K1 ele acionou, tá? O motor tá ligado, tá acionado, tá? Por que que colocou aqui, ó, o K2, o normalmente fechado do K2, insere com a bobina do K1? Porque na hora que eu desligar aqui, ó, eu vou desligar e deixar um tempinho apertado para ele acionar o sensor aqui e ligar o relé de tempo, tá? Vocês vão ver o que que vai acontecer com o K2 e o K3. Agora, ó, tá intertravado aqui, ó. Ele, tá vendo, ó? Ele fechou o K2 e o K3 e abriu o K1. O que que ele fez aqui, ó? Desligou o motor. Então o motor estava em inércia, ele continuou girando, né? Ainda mais se ele tiver um rolamento bom, né? Aqui não se preocupa não, coloquei 5 minutos, ele vai demorar, né? Aqui ele tá freando, viu? Numa hora dessa, já passou mais de 5 segundos, ele já parou. Aí qual que é o problema de você não colocar um relé de tempo? Essa corrente contínua aqui, ó, ela vai de 60 Hz para 120 Hz quando ela fica meia onda, né? Em meia onda. Ela dobra a frequência. Dobrando a frequência, né? Ele vai ó, aí como é praticamente o gap aqui entre um pico e o outro é muito rápido, mais. O problema, como eu coloquei o relé de tempo para 5 minutos, né? O que que vai acontecer aqui, ó? Em 5 minutos ele vai ficar injetando corrente contínua. Se fosse injetando corrente alternada, ele iria parar e depois que ele parasse, né, ele estava girando para o sentido horário, ele ia começar a girar no sentido anti-horário. Aí o que que ia acontecer? Como a gente está dando partida direta aqui, né? Provavelmente é um motor com potência menor, né? Que para 220, né? Menor que 7.000 CV, ou seja, um de 5 CV pelo menos, né? Então, na hora que ele começar a girar de novo, aí ele vai injetar uma nova corrente de partida, só que no sentido contrário. Por isso que você vem aqui, ó, utiliza uma ponte retificadora completa, tá? Existe a configuração incompleta e existe a configuração completa. Daí, na verdade, você poderia fazer até uma ponte incompleta, tá? Só que para efeitos de eletrônica, né, para qualidade, né, as ISOs, é melhor você colocar uma ponte completa. Beleza. O problema, ele vai parar, né, porque ele está em corrente contínua. O problema é que ele vai continuar indefinidamente. Imagina se realmente eu não tivesse um relé de tempo aqui, que é o que está no desenho original aqui, ó. Desenho original não tem esse relé de tempo. Eu coloquei ele aqui. O que que vai acontecer? O motor está parado, o enrolamento está aquecendo com corrente contínua e vai chegar uma hora que como ele freou, mas ele não continua rodando, né? Porque ele está em corrente contínua. O que que aconteceu? Ninguém vai perceber que ele está parado sendo corrente injetada nele.
Aí o que que vai acontecer? Vai derreter o enrolamento dele, tá? Por isso que você deve, né, colocar um relé on time, né, o relé de tempo, e você vai configurar ele de 5 a 10 segundos, né? Dependendo da potência desse motor, você vai ter que colocar mais tempo, inclusive além, né? Aí, obviamente, não vai ser uma partida direta, né? Vamos supor que é uma chave compensadora, com frenagem, né? Com frenagem em corrente contínua. Aí, o que que iria acontecer? Você injetaria a corrente maior ainda, e esse enrolamento ele iria derreter ainda mais rápido. E aí além do relé de tempo, numa potência maior, se você utiliza frenagem por corrente contínua, você tem que colocar um resistor chamado resistor de frenagem. Esse resistor ele vai suportar a maior parte da corrente, né? E aí você calcula a resistência ou a impedância, né? Já que a gente está tratando de tensão e corrente alternada, você dimensiona a impedância de modo que a maior parte da corrente seja dissipada no resistor e a menor parte, a parte que só vai fazer a frenagem por um determinado tempo, é a que vai continuar sendo injetada no rotor do motor elétrico, tá? Então, numa hora dessa aqui, ó, já dá quase 5 minutos, né? Do relé aqui, ó. Uma hora dessa, a bobina, ela já estaria bem quente, porque ele não está girando, né? Se não está girando, está resfriando. Ela já estaria bem quente e com certeza, né? Aí vamos supor que, não, agora eu preciso fazer a partida dele. Já que é um motor pequeno, uma partida direta, querendo ou não, né? Um motor com a potência de 5 CV, a corrente, obviamente, você projetou ele para ele suportar a corrente de partida, né, esse de pequena potência, para dar partida direta, né? Consequentemente, não é porque ele é um motor de pequena potência, ele não vai ter a corrente de partida, ele tem a corrente de partida. Aí imagina, o motor já saiu, já estava sendo aquecido indefinidamente por ele estar parado, por ele ter sido só de você acionar ele uma primeira vez, né? Isso iria acontecer. Aí você aciona ele novamente, você precisa utilizar, né? Só que ele já saiu o quê? Já saiu de um regime que ele está quente, está parado, está aquecido, e aí ele vai dar partida, vai aquecer mais ainda por causa da corrente de partida. Aí você vai frear de novo, né? E ele vai continuar sendo injetado corrente enquanto esse circuito estiver ligado, enquanto esse quadro de distribuição dele estiver ligado. O que que vai acontecer? No mesmo dia, esse motor vai queimar. Por isso que você tem que utilizar o relé, né? O on delay aí, tá? Deixa eu parar aqui a simulação. Aí, se você fizesse sem um relé on delay, você teria que frenar ele, né? Frenaria, né? Aí, professor, como é que eu faço então, já que eu coloquei muito tempo, né, para simular que não tem um relé on delay. Aí você teria que, depois que ele freou, né? Você tem que vir no disjuntor de potência e no disjuntor de controle e desligar o disjuntor. Mas lembrando, pessoal, o disjuntor ele não foi projetado como para operar como uma, um interruptor, viu? Interruptor ele foi projetado para ser ligado e desligado várias vezes. Agora, um disjuntor, seja disjuntor para iluminação, seja para a potência de um equipamento que não é uma máquina elétrica, né? Ou para máquina elétrica, ele foi projetado para desligar na hora que a proteção dele atua, ou seja, sobrecarga, ou seja, mais potência do que o que ele foi projetado, né? E curto-circuito, ou seja, uma corrente que tende ao infinito, né? é, Motivada por uma descarga atmosférica ou motivada por uma flutuação de tensão no sistema elétrico de potência, né?
Então ele foi feito para operar sozinho, ou seja, ele é um relé no final das contas, né? O disjuntor, só que ele é um relé de corrente, ou seja, ele é um relé que só vai acionar a partir de determinado valor de corrente, ou seja, o valor de corrente que está por exemplo, sempre aparece uma letra, né, que é a curva. Aí, se for o motor, é geralmente a curva C. Então, ele vai aparecer lá, sei lá. Vamos supor que o motor tem 40 amperes, né? O disjuntor, né? Motor. Então, vai estar lá C40A, né? C, que é a curva, né? A curva ideal para máquinas elétricas. E o 40, que é a corrente, e o A, a unidade de medida. Então, ele é um relé de sobrecarga e curto-circuito. Ele é os dois relés ao mesmo tempo. Por isso que o disjuntor, né, o disjuntor mais completo, ele é chamado de termomagnético, né? Ele funciona contra sobrecarga, né, e geralmente é a parte magnética, né? E ele funciona contra o curto-circuito, que aí é a parte de sobrecorrente, ou seja, uma corrente tão alta que ela vai tender a um valor muito alto e o pessoal fala que é tender ao infinito, né? Agora, com um relé programado, né, projetado para funcionar da maneira correta, né, 5 segundos aqui, por exemplo, você vai dar a partida aqui na simulação. Não faça igual eu, né, que esqueci de eu mosquei aqui, ó, esqueci de ligar o disjuntor de potência e o disjuntor de comando, né? Aí realmente não vai acontecer, né? Aí você vai fazer o quê, ó? Liga, né? Tá vendo, ó? Ele tá intertravado o K2, ó. O K2 aqui e o K3, eles estão intertravados, porque na hora que eu desligar, né? O K1 vai desacionar, ou seja, o circuito de potência ele vai parar de gerar torque aqui, ou seja, vai ser desligado. Daí o K2 e o K3 vão ser acionados, né? No tempo. Aí por que que você coloca o relé, on delay aqui, né? O relé de tempo, você coloca ele em paralelo. Você coloca ele aqui em paralelo para ele desacionar, né? E desligar, né? Abrir o K2 e o K3 na hora que der o tempo. Porque aí ele vai parar de injetar corrente, né? Corrente para o transformador vai parar de converter a corrente alternada, né? De maior valor para um menor valor, né? Que é o que a fonte não, o, é a ponte, você chama de ponte. A ponte retificadora vai parar de retificar a onda, ou seja, parar de injetar corrente pulsante em 120 Hz aqui, tá? Beleza? Então é isso. Vamos repassar aqui, ó, lista de material, ó. São 3 contatores, tá? Repassando aqui, deixa eu diminuir. Ah, não, já tá pequeno aqui. Então são o quê? 3 contatores, ó, o K1, que é o contator do motor, o K2, que é o contator aqui direto para energizar o transformador aqui, né, que ele vai diminuir a tensão para uma tensão que a fonte retificadora aqui suporta, tá? Aí ela, nessa tensão menor, ela vai transformar em tensão contínua pulsante, né? Não é contínua verdadeira, e vai injetar essa fonte, essa corrente contínua aqui, ó. E ele está usando uma fase aqui, então eu estou supondo que na verdade ele poderia utilizar uma fase e o neutro, tá? Para energizar esse circuito. Ele está usando 2 fases, né?
Vou até desenhar, dessincronizar, já que é duas fases, né? É a fase B, por exemplo. E aí, ó, 120 graus, ó, 90, né? 90 aqui no meio, 180. Então, 120 graus vai estar mais ou menos aqui, ó. Aí, 120 graus depois, a fase C. Então, quer dizer que ele aqui é tensão de linha, é tensão bifásica. Então, eu estou chutando que esse o único jeito de você fazer essa tensão de linha aqui para um circuito aqui, ó, gerar uma corrente aqui pulsante, né? Esqueci de desenhar outra aqui, né? É nas três fases que vai fazer isso. É, eu estou chutando, provavelmente essa tensão aqui, ela é a monofásica desse motor aqui, ela é 127. Aí esse transformador aqui, ele deve ser 220 barra, sei lá, 19 volts. Igual uma fonte aí de computador, né? Uma fonte aí de notebook. Então aí ele transforma em 19, né? Só que alternado, passa pela ponte retificadora. Aí a ponte retificadora vai transformar esses 19 alternado em 19 pulsante. E aí ele vai jogar, né, a corrente oriunda dessa tensão menor, né, ou seja, já que os dois são para impedância, né, e você sempre tem que pensar na primeira lei de Ohm, né, que aí você lembra que tem, já que é alternado nessa parte aqui, a impedância, né, o Z, lembrando que a tensão e a corrente para uma máquina elétrica, as duas são diretamente proporcionais, tá? Então, contator 3, né? Relé térmico 1, o botão normalmente fechado, tá? Esse daqui, ó. 1, o normally close, né? E o normal aberto, 2. Deixa eu ver. Não, é um também. É um também. Não, para essa montagem, deixa eu ver quantos que eu usei aqui. É porque eu usei na simulação aqui, pessoal. Eu usei esse sensor aqui. E aqui no experimento, ele tá usando dois mesmo. Não, um fechado e dois abertos. Isso mesmo, tá certo. E o relé é on time, né? On delay, né? Isso quer dizer on time. O on delay, um. Lembrando que temos a etapa de montagem, né? Sempre na análise preliminar de risco, né? A gente considera a montagem e considera o teste, né? Aí o teste você pode fazer só no circuito de comando, se você estiver montando só o quadro de comando, né? E aí vamos dizer assim, um teste propriamente dito, dependendo da potência do motor, se for um motor de potência elevada, provavelmente você vai testar lá no cliente, mas o contator, o circuito ali, né, de acionamento, estando ok, o motor vai ligar em conformidade, tá? É consequência. Então, se for um motor com uma potência muito alta, o teste mesmo com a energia vai ser lá no cliente. Agora, se for com uma potência baixa, tipo um quarto de CV, né? 3 CV, 2, 1.
né, ou de uma fábrica aí, dá para você testar não só o comando, mas testar o torque, né, testar a potência dele. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Só isso. Então, agora a gente finalizou o último, né, que é o quarto esquema da tarefa 2. Daqui em diante, né, ou seja, da próxima aula em diante, nós vamos analisar, não uma tarefa, mas vamos analisar. É porque ele não está no plano aqui, mas eu conversando com o professor, né? Eu acho interessante, professor também, né? A gente achou interessante é, mostrar as outras técnicas, né? Por exemplo, as técnicas automáticas indiretas aqui, né? Que é a soft e o inversor de frequência, tá? Então, na verdade, eu vou, em mais 3 aulas, eu vou mostrar. E aí, as outras aulas, né? Se tiver mais, né? Porque eu vi que vocês têm bastante aula aí, né? Para essa turma aqui. É comum nessa UC a gente ter muitas aulas, umas 10, mas aqui eu vi que tem 13, né? Então, em tese, nós vamos ter 3 a mais, né, do que o que a gente teria normalmente aí, tá? Beleza? Então, vai ser mesmo para vocês aprenderem, né, através da. Para não ficar só a Soft Starter, um CLP, né, ou inversor de frequência, só no momento presencial que vocês vão lidar com ele, né? Aqui também no EAD, né, através aqui da simulação. O CAD de cima ele é relativamente simples, é gratuito, ou seja, ele tem tudo que a gente gosta aqui, né? A simplicidade e a gratuidade, né? E vai dar, assim, não é o ideal, não é o laboratório, né? Mas para vocês não chegar cru lá no laboratório, né? Ah, professor, eu não sei como é que o CLP funciona. Vou mostrar aqui para vocês na próxima aula. Show? Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Eu vou parar aqui a gravação, tá? E